Olá pessoal, então nossa aula aí de número 2, estamos resolvendo a prova aplicada pela Fundação Carlos Chagas, concurso de 2014, não é pessoal? De técnico do Tribunal Regional Federal. TRF, ok? Questão de número 5. Como vocês sabem, baseando-nos no texto apresentado para as questões de número 1 a 11, correto? Então, o texto que nós vimos na primeira aula é também base para responder as questões aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 que enfrentaremos a seguir, correto? Vamos lá, então. O desfecho positivo, bem, inicialmente, pessoal, vamos mostrar aqui o texto para vocês. Nós pediremos que você dê uma pausa aí no seu vídeo, que você leia atentamente o texto, tá aí, leia. Vamos passar agora para a segunda parte do texto, é esta aqui. Leia também atentamente. E agora responda a questão número 5. O desfecho positivo para a situação enfrentada por Orfeu adveio. Então, o desfecho positivo para a situação enfrentada por Orfeu veio A, de seu talento musical, do reconhecimento de suas inabilidades, da ajuda que recebeu de seus tripulantes, do fato de sua embarcação ser bastante resistente ou do acordo a que ele e as sereias chegaram. Bom, analisando o texto, olha só. Orfeu. Qual foi a saída encontrada por Orfeu? Quando a embarcação na qual ele navegava entrou inadvertidamente, sem advertência, descuidadamente, no raio de ação das sereias, ele conseguiu impedir a tripulação de perder a cabeça, tocando uma música ainda mais sublime do que aquela que vinha da ilha cantada pelas sereias. Portanto, de seu talento musical. O desfecho positivo veio de seu talento. Se aqui a B tivesse do reconhecimento de suas habilidades, mas aqui fala inabilidades, não é o caso. Então, A. Questão 6. Estão flexionados no mesmo tempo e no modo os verbos que se encontram em. Veja, nós temos aqui, olha, verbos. Atentarmos a esses verbos. Batiam e era, chegou e variam, teriam e tapassem, fez, estivessem, sabia e atravessou. Vamos comparar esses dois tempos e verificar se eles estão, se estes dois verbos, verificar se eles estão no mesmo tempo e no mesmo modo. Os navios batiam nos recifes. Pessoal, terminem ava ou ia, em geral, é pretérito imperfeito. Então, pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu batia, tu batias, ele batia. Nós batíamos, vós batíeis, eles batiam. Então, batiam, pretérito imperfeito. O verbo ser, quando está no pretérito imperfeito, fica era. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Então, aqui, pretérito imperfeito do modo indicativo e era também pretérito imperfeito do modo indicativo. A alternativa A está correta. Quando chegou, olha pessoal, é pretérito perfeito do indicativo. As versões da fábula variam é pretérito imperfeito do indicativo. C, então essa é incorreta. C, que ele e seus homens teriam, olha, teriam é o condicional,
conhecido como futuro do pretérito, do modo indicativo. E tapassem é pretérito imperfeito, mas é do modo subjuntivo. Veja, dois tempos e modos distintos. Aqui também tempo e modo distinto. C, incorreta. Fez, eu fiz, tu fizeste, ele fez. É pretérito perfeito do modo indicativo. E estivessem é pretérito imperfeito do subjuntivo. Tempos e modos distintos. Incorreta. E, Ulisses sabia. Aí, terminava em ia, é pretérito imperfeito do indicativo. O navio atravessou é pretérito perfeito do modo indicativo. Dois tempos distintos, apesar de ser do mesmo modo, incorreta. Então, a alternativa A. Ok? Ok, então, questão 7 da prova da Fundação Carlos Chagas, aplicada pela Fundação Carlos Chagas em 2014, no concurso de técnico do Tribunal Regional Federal, ok? Seus subordinados, contudo, cumpriram fielmente a ordem de não soltá-lo até que estivessem longe da zona de perigo, sem prejuízo para o sentido original. Então aqui, né, é o sentido da palavra contudo e a correção gramatical. O elemento grifado acima pode ser substituído por, vejamos, ó, conjunção coordenativa adversativa. Quais são? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Então, seus subordinados, entretanto, contudo, né? Mas, porém, contudo, todavia, cumpriram fielmente. Ou seja, alternativa B. Embora é uma conjunção subordinativa concessiva. Ok? Não é coordenativa adversativa, como é o caso de contudo. Tá ok? Logo, portanto, por isso, conjunção coordenativa conclusiva. Onde pode ser, dentre outras coisas, um pronome relativo. Por isso, logo, portanto, por isso, em geral, é uma conjunção coordenativa conclusiva, assim como acontece com portanto. Então, portanto e por isso, mesma classe gramatical, ok? Muito bem. Entretanto, é aquilo que realmente condiz com essa classe gramatical, contudo. Questão número 8. As sereias, então, devoraram impiedosamente os tripulantes. Ele conseguiu impedir a tripulação. Fez de tudo para convencer os tripulantes. Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos grifados acima foram corretamente substituídos por um pronome na ordem dada. Bem, pessoal, falou assim, podem ser substituídos por um pronome. Nós estamos falando exatamente aí de regência verbal, né? Se o verbo é transitivo direto, indireto, e aí eu vou utilizar, por exemplo, os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, se for objeto direto, e vou usar lhe, se for objeto indireto. Então, o, a, os, as, se for objeto direto, lhe e lhes, se for objeto indireto. Então, vamos lá. O, a, para objeto direto, e lhe, para objeto indireto. Objeto indireto. Vamos lá. As sereias devoravam. Quem devora, devora algo, devora alguém. Correto? Então, aqui objeto direto, porque o verbo devorar é transitivo direto. Ele conseguiu impedir. Quem impede, impede alguém. Então, olha só, impedir é um verbo transitivo direto
E a tripulação aqui, o objeto direto. Quem impede, pede alguém, impede algo. E fez de tudo para convencer, fez de tudo para convencer os tripulantes. Então, quem convence, convence, é um verbo transitivo direto. Quem convence, convence alguém ou alguma coisa. Então, observe. Quem devora, devora alguém ou alguma coisa. Objeto direto, essa alguma coisa. O verbo devorar é transitivo direto. Quem devora, devora algo ou alguém. Quem impede, impede algo ou impede alguém. Então, impedir o carpinteiro de realizar a obra. Impedir o bandido de cometer o crime. Convencer alguém a fazer alguma coisa. Então, o verbo aqui, nesse caso, é transitivo direto os três. Portanto, a exigência vai ser de o ou de a. Ok? Não posso usar lhe. Vamos lá. Devoraram-lhe, devoraram-lhes, já está incorreto. Como tripulantes está no plural, eu tenho que descartar o nos também. Desculpem, eu tenho que descartar o no singular. Então, eu descartei a descartei a de, por ser aqui objeto indireto. E o verbo é transitivo direto com objeto direto. Descartei também o no singular, porque tripulante está no plural. Restou-me a alternativa C e a alternativa E. Olha, na alternativa C, eu tenho aqui, ó, lhe, que é objeto indireto. Então, aqui também já está descartado, porque todos são transitivos diretos. Então, devoraram os tripulantes, devoraram-nos. Impedir a tripulação, impedir-la. E convencer os tripulantes, convencê-los. Portanto, a E é a correta. Não estranhem que devoraram-nos aparece nos em vez de o, a, os, as. Não estranhem. Porque, na verdade, como aqui ó, devoravam, vão, isso daqui a gente chama de um encontro vocálico nasal, né? Um ditongo nasal, devoravam. E diante de ditongos nasais, eu não posso colocar simplesmente o ou os. Devoravam os. Surge aí essa figura desse N, ok? Esse N fonético, em razão desse som devoravam, que é nasal, esse N surge. Esse nos aqui não é de nós, ok? É o os, que é de eles. Eles, quem? Os tripulantes. O N é simplesmente uma ocorrência fonética. Perfeito? Alternativa E, então. Vamos para a questão 9 e 10. Questão de número 9, né, pessoal? É uma questão de gramática, né? Veja só. 9. Uma redação alternativa para o segmento do texto, mantendo-se a correção gramatical e a lógica, está em... Bem, vamos analisar. A. Remontam as mais luminosas fontes da mitologia e da literatura gregas à imagem do canto das sereias. Bem, pessoal, uma observação aqui, olha. Sempre que há essa redação, né, eles estão procurando uma redação alternativa, mas com correção gramatical. Ou seja, reescrever um trecho lá do texto que esteja escrito corretamente, sem erros gramaticais. Perfeito? Muito bem. É muito comum e é importante que você pense inicialmente em sujeito, não é? Se o verbo está concordando com o sujeito, ou seja, concordância verbal inicialmente. Vamos lá. O que é que remonta às luminosas fontes da mitologia e da literatura grega? A imagem do canto das sereias. Esse é o sujeito da oração. O núcleo do sujeito é a imagem, portanto, o verbo não pode estar no plural. A imagem remonta, não a imagem remontam. A alternativa é incorreta por essa razão. B. As sereias, aqui está explicando o que são as sereias, né? Ninfas de beleza extraordinária, isso aqui é um aposto, que viviam sozinhas em uma ilha do Mediterrâneo, vírgula,
tinham, minúsculo aqui, o dom de chamar a si os navegantes, vírgula, graças à irresistível melodia do seu canto. Então, as sereias, aqui, tudo isso daqui, pessoal, as sereias, isso aqui é o sujeito da oração. Como que eu posso separar o sujeito do seu verbo, que é o tinham, com um ponto aqui, ó, como estava, um ponto final? Não posso. O verbo não pode ser separado do seu sujeito nem por vírgula, quanto mais por ponto. C. Existem diferentes versões para a fábula das sereias, porém, o sentido geral da trama é comum a todas elas. Olha, diferentes versões, vamos lá. Diferentes versões para a fábula existem. Diferentes versões é o sujeito, existem o verbo. Está no plural, no plural. Então, existem diferentes versões, ou seja, diferentes versões para a fábula das sereias existem. Porém, o sentido geral da trama é comum a todas elas. Nenhum erro aqui, ó, portanto, essa alternativa é correta. Não há erro de concordância, nem erro de regência, nem nada disso. D. Os navios nos quais se deixavam atrair. Veja, os navios, os quais, não é dentro deles, mas os navios que se deixavam atrair por aquela melodia. Então, os navios, vírgula, os quais se deixavam atrair por aquela melodia divina, vírgula, naufragavam. Então, é os navios, vírgula, os quais, vírgula, aqui depois aqui, para que os navios fiquem ligados ao naufragavam, que é o seu verbo. Ok? Portanto, a alternativa incorreta aqui. Na medida que, errado também. É a medida que ou na medida em que batiam nos recifes, eram submersos à beira-mar. Faltou a crase aqui do à beira-mar. Portanto, é incorreta esta. E, após os navios que batiam nos recifes submersos da beira-mar, os tripulantes impiedosos, os quais naufragavam, eram devorados pelas sereias. Espera aí. Aqui está tudo confuso, né, pessoal? Olha, após os navios que batiam nos recifes submersos, os tripulantes impiedosos, os quais naufragavam, eram devorados. Então, olha só. Os tripulantes impiedosos eram devorados pelas sereias. Ok? Então, os tripulantes impiedosos eram devorados pelas sereias, após os navios que batiam nos recifes submersos da beira-mar. Ora, é reescrever uma redação alternativa para um segmento do texto. Não eram os tripulantes que eram impiedosos. Quem eram impiedosos eram as sereias. Portanto, a alternativa é incorreta, ok? Tudo bem, então? A alternativa correta é a alternativa C, né? Nós já tínhamos visto isso, ok? Muito bem. 10. Quando a embarcação na qual ele navegava, então, quando a embarcação na qual ele navegava entrou inadvertidamente no raio de ação das sereias, sem prejuízo para a correção e sentido original, o segmento grifado acima pode ser corretamente substituído por na qual, por em que, né, pessoal? Veja, na qual é em a qual. A qual é um pronome relativo. Ele pode ser substituído por que, ok? Quando que o que é um pronome relativo? Quando ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, eu vou substituir o a qual pelo que. Sobrou o em, aí, em que. Então, na qual é igual a em que. Não a qual com crase ou cuja, a que, da qual. Aqui eu tenho a, preposição, mais a qual. Aqui eu tenho cujo, cuja, cujos, cujas, com um emprego muito particular. Aqui eu tenho a, mais um pronome relativo que. Aqui eu tenho preposição de, né? Esse aqui é uma preposição, viu, pessoal? Aqui preposição de mais o a qual. E aqui eu tenho o em mais o que é igual a qual. Em a qual, na qual. Ok, pessoal? Alternativa B é correta.
Muito bem, questão de número 11, que exige aí a leitura do texto 2, né? Então, considere o texto que nós utilizamos para resolver todas as questões até agora e o texto 2 também para resolver a 11. O consultor de empresas americano Herb Greenberg chegou à conclusão de que o autoconhecimento é a base do sucesso de profissionais bem-sucedidos. Ele garante que esses profissionais conseguem compreender a si mesmos e sabem o que fazem de melhor. Conhecem exatamente quais são suas fraquezas e seus pontos fortes e por isso se destacam dos demais. Atente para o que se afirma abaixo. 1. Depreende-se do texto 2 que o comentário sobre profissionais feito pelo consultor citado aplica-se a Ulisses. Ulisses é o que utilizou a estratégia de se amarrar no barco para ouvir o canto da sereia, porque conhecia sua fraqueza. Pois foi por meio do autoconhecimento que ele desenvolveu a engenhosa estratégia que salvou das sereias. Isso aqui é verdadeiro, né, pessoal? Ele conhecia sua fraqueza, pediu que os tripulantes do navio o amarrassem. 2. Ao se contrapor, se comparar o texto 2 à fábula das sereias, o texto 1, percebe-se que as estratégias realistas de um funcionário de uma empresa nada têm em comum com as decisões tomadas por Orfeu e Ulisses, pois a intervenção sobrenatural que mudou o curso do... Pois foi a intervenção sobrenatural. Bem, não foi a intervenção sobrenatural. Ok? Ulisses se safou da situação por conhecer os seus problemas, seus defeitos, né, sua fraqueza, enquanto o Orfeu conhecia os seus pontos fortes, que era a habilidade na música maior do que as sereias. Portanto, essa é falsa. E 3. A atitude de Orfeu não é um exemplo válido para o que se afirma no texto. Não, é sim. Orfeu conhecia a si mesmo. Olha, conseguem compreender a si mesmos. Orfeu se conhecia, sabia das suas habilidades musicais. Ok? Então, a atitude de Orfeu não é um exemplo, é falso. Ok? Então, verdadeira apenas a primeira, alternativa E considera correto afirmar apenas na alternativa E, que é a número 1. Ok, então, pessoal, resolvemos aí nessa segunda aula mais algumas questões, da questão 5 até a 11 desse concurso, não é? Aplicado pela Fundação Carlos Chagas, técnico do TRF da terceira região, ok? Bons estudos, revisem. Até a próxima aula, continuaremos das questões 12 em diante, ok? Um abraço a todos, pessoal, e até mais. Sabe o que é que faz sereia em alto mar? Depois que se penteia, põe-se a cantar. Passa um marinheiro, ouve o canto e vai atrás. Sabe o que é que faz sereia em alto mar? Devora o marinheiro e põe-se a cantar. Outro marinheiro ouve o canto e vai atrás. Um por um vai devorando e os marujos pedem mais. E a sereia linda fica ainda mais voraz. Sabe o que é que faz sereia em alto
canto e vai atrás. Um por um vai devorando e os marujos pedem mais. E a sereia linda fica ainda mais voraz.